Eu vou trazer mais um trechinho, vou até compartilhar com vocês só um minutinho. Esse trecho, ele está no livro Vida Simbólica, no volume 2, ali do Vida Simbólica, né? Lá no parágrafo 334 do livro. Nesse trecho, o Jung falou um pouco da fofoca e desses personagens públicos, né? Mas tem uma coisa no nosso tempo que eu acho que serve como um bom exemplo de persona, assim, para a gente entender esse conceito. E eu acho que é um Instagram. Assim. Se a gente pensar no Instagram, ali a gente tem vários personagens, né? Várias máscaras sendo colocadas, né? Várias pessoas tentando corresponder à expectativa social e tentando mostrar ou acreditar que elas são aquilo que aparece no Instagram, né? A partir de recortes da própria vida, né? Eu não sei vocês, mas várias vezes, às vezes no Instagram a gente vai olhando e, cara, falando, não é possível ser tão feliz assim. Não é possível ter uma vida tão perfeita desse jeito, né? Acho que essa pessoa não vai nem no banheiro, né? Não tem nada desse tipo, assim. Então ali vocês percebem muito essa performance, né? Esse personagem, né? Essa vontade que a gente tem de corresponder à expectativa, né? E de como a gente vai construindo uma imagem ilusória e de como às vezes a gente acredita nela, né? A gente se identifica mesmo com essa imagem, né? E de como é sofrido para a gente às vezes olhar para esse personagem do Instagram e depois olhar para a nossa vida, né? Porque a nossa vida ela é muito diferente, né? Ali a gente coloca o Instagram, a gente tem a oportunidade de fazer um recorte perfeito, né? Mostrar só os bons momentos, a hora que a gente está indo naquele restaurante, a hora que a gente está fazendo o exercício físico, que a gente está numa viagem com os amigos, né? Dificilmente, não vou falar ninguém, né? Porque aí eu teria que conhecer o Instagram inteiro, mas eu acho que muito pouco aparece a realidade da vida, né? Alguém que coloque ali um problema, sei lá, esqueci de pagar minhas contas esse mês, olha aqui, a pessoa coloca lá, né? Fui na academia hoje, mas ela não coloca todos os outros dias do mês que ela não foi, que ela ficou em casa, de repente fazendo algo que não seria vendido como uma vida saudável, né? Então, acho que no Instagram a gente percebe muito essa dinâmica, né? Da expectativa social, de como a gente quer corresponder a essa expectativa social e de quanto sofrimento é gerado, e de quanto a gente, às vezes, tem que cortar partes da nossa personalidade, da nossa vida, para tentar se enquadrar nessa expectativa, né? E entrar nesse grupo, né? E ser aceito nessa comunidade, né? Então, acho que é um bom exemplo para a gente pensar a persona nos dias atuais. Para encerrar esse vídeo, eu vou trazer um trecho de um livro que não é do Jung, mas é de um dicionário junguiano, né, do Paolo Pierre, que eu acho que ele elenca aí algumas possibilidades de significação desse termo persona em Jung. Então, acho que com isso a gente faz um fechamento aí das possibilidades e uma espécie de resumo dos outros trechos que a gente tratou, né? Vou dividir o slide com vocês e a gente vai passando ponto a ponto aqui, lendo as possibilidades de significação que o Paolo coloca no dicionário junguiano. Ele coloca assim, na primeira, né? A persona é um aspecto da personalidade, o representante mais perceptível da psique coletiva externa ou mundana que se encontra dentro da personalidade. No segundo item ele coloca, é uma estrutura da psique e, portanto, uma das subpersonalidades que giram ao redor do eu, cuja relação com o próprio eu muda continuamente no curso da vida, né? No terceiro item ele coloca, a imagem que o indivíduo mostra externamente, enquanto tal, um dos aspectos mais exteriores do indivíduo. Aí no quarto, a persona é esse papel ou status social do indivíduo nas relações com o mundo, cultural e social. E, portanto, o aspecto que ele assume nas relações com a cultura e com a sociedade. Continuando, no quinto item ele coloca, a persona é a adaptação do indivíduo àquilo que é coletivo, isto é, a atitude que o indivíduo mostra em resposta aos outros e às situações dadas para adaptar-se ao ambiente e nele agir. No sexto item, o indivíduo
definido pelas relações, a persona, né, é o indivíduo definido pelas relações que mantém com os outros. E, portanto, o indivíduo na sua, por assim dizer, visibilidade aos outros. No 7º item ele coloca o conjunto das atitudes convencionais do indivíduo enquanto pertencente a uma tradição, razão pela qual se evidencia nos diferentes pré-julgamentos que o indivíduo manifesta em relação aos outros, captados, por sua vez, como pertencentes a outras tradições. E aí, no último item, ele diz que a persona é o invólucro das modalidades expressivas, dos sentimentos e dos pensamentos, dos quais o indivíduo é revestido na relação que mantém com os estereótipos que jazem na e, ao mesmo tempo, veiculados pela psique coletiva, consciente e inconsciente. Isto é, a mediação entre a irredutível individualidade de cada indivíduo e igualmente irredutível exigência de uma cultura e da cultura humana em geral, motivo pelo qual estas, por assim dizer, necessitam de atores específicos que recitem determinadas partes. Então, com isso, a gente passou pelos trechos que eu selecionei e eu acho que fica para a gente essa ideia da persona como esse papel social e de como a gente lida com esse papel, como a gente atende essas expectativas sem violentar o nosso mundo interno, sem violentar a nossa própria personalidade, né? Até que ponto a gente consegue se adaptar e é saudável que a gente se adapte a essas exigências coletivas para que a gente se integre nessa sociedade e até que ponto a gente é obrigado, às vezes, a não se adaptar a algumas coisas, né? Ou a gente pode não se adaptar a algumas coisas para que a gente possa expressar essa individualidade, né? Então a gente fica aí com essa estrutura e essa difícil... esse difícil afinamento disso, né? A gente precisa encontrar esse lugar, né? Esse meio termo, esse lugar onde a gente consiga, de certa forma, atender a essas tendências coletivas, né? E se adaptar a essas expectativas e também as nossas expectativas, né? Do que seria esse indivíduo na sociedade, mas também se adaptar a esse mundo interno, que também tem as suas exigências e as suas expectativas, né? O Jung vai colocar como contraponto da persona a questão da ânima e do ânimo, né? Então a persona seria essa função de relação com o mundo exterior, enquanto a ânima e o ânimo fariam a função de relação com o mundo interior do indivíduo, né?